Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu venho dar continuidade aos meus estudos sobre as comunidades alternativas e hoje eu venho tratar sobre a segunda parte do capítulo Ascese do Corpo e hoje eu venho tratar sobre o corpo na ascese epicurista. Então, nessa cultura do cuidado de si, da era 1 e 2, existiam escolas filosóficas, e o Foucault ele trata isso em suas obras, eu trouxe aqui no meu canal. Mas hoje eu pretendo tratar sobre a ascese epicurista, pois eu considero muito parecida com as propostas das comunidades alternativas, onde havia essa preocupação com as sensações do corpo, com as sensações corpóreas. Era uma relação intensa com as sensações que visava a felicidade, de uma vida cercada de amigos junto à natureza. Então, era um cuidar de si que almejava o corpo, que valorizava as sensações, bem diferente das asceses platônicas, onde para Platão as sensações enganavam, havia essa visão voltada para o transcendente, no platonismo, para a alma, e para o supersensível, Platão estava voltado para isso, e Epicuro ele mostra o contrário disso, Ele vai dizer que as sensações elas revelam, Elas revelam as coisas, não ocultam. Então, Epicuro não só nega que as sensações escondem as coisas, como afirma que ela constitui o mais sólido critério de verdade. Então, ele enxerga como o corpo e a alma fazendo parte de um só, Eles são homogêneos e fazem parte do cosmos, Então, ele não está, a sua filosofia, pensando num plano transcendente. E para o filósofo, o mundo ele era feito de átomos, que se combinam sem regras. O próprio homem seria uma combinação de átomos frutos do acaso. Quando o sujeito morre, tudo se dissolve. Daí o motivo pelo qual não é necessário se preocupar com a vida futura, nem mesmo com a morte. Porquanto ainda se existe, a morte não está presente. Todavia, quando ela chega, então não se existe mais. Então essa é a visão de Epicuro. Então Epicuro, ele nasceu na Grécia, certo? Num período em que a sociedade grega era helenística, Ou seja, foi mais ou menos no período de dominação da Macedônia, sobre a Grécia, e depois o período de dominação romana, Então alterou a vida social na Grécia Antiga. Nesse período, a Grécia passou a ser um imenso organismo político, com um grande aglomerado de povos, entre eles os orientais, E isso não acontecia antes do domínio de Alexandre. Então, não havia, assim, na época de Epicuro, uma preocupação com a polis, com a cidade, Epicuro ele vai se contrapor a Platão tanto nessa questão da relação do corpo com a alma, do transcendente, como também vai se contrapor que o cuidado de si tem que ser ligado a essa finalidade política de atuação na cidade, se aperfeiçoando como cidadãos, como Platão ele traz, Então, para Epicuro, ele vai valorizar a virtude do homem privado, do homem, ele não está ali querendo um sujeito que vai atuar politicamente na polis, Ele não está, ao contrário de Platão, o Epicuro ele considerava a política como algo inútil, Então ele não se meteu em assuntos públicos, ele não desempenhou nenhum papel político, Então os epicuristas eles preferiam viver afastados da cidade, Existe essa necessidade de estar ligado mais à natureza. Eles enxergavam a felicidade voltada para a paz, a paz de espírito. Não estava voltada para a conquista, para a política, para a atuação na cidade, Eles consideravam essas exigências humanas de status, da política, como situações que trariam infelicidade, Então eles pregavam uma vida simples, voltada para o campo, no retorno à natureza. Então Foucault ele vai dizer que nesse período 1 e 2 da nossa era, o cuidado de si está voltado para voltar-se a si mesmo, pensar
a si mesmo, né? Concentrar o pensamento na própria ação e se desligar dos infortúnios exteriores, né? Do turbilhão de pensamentos que é trazido pelo exterior. O cuidar de si estava em buscar o seu guia interior, né? Estar presente em si, não como objeto a se conhecer, não era essa a questão, certo? Mas era fugir, né, do interesse pelos infortúnios dos outros, né? Fugir do interesse pelas lutas políticas. Então, um bom exercício era colocar situações agradáveis e desagradáveis e a elas resistir, né? Plutarco, por exemplo, ele dá 3 exemplos de exercício do cuidar de si. Estudar os segredos da natureza, ler as histórias escritas pelos historiadores, pois os infortúnios dos outros estão recuados no tempo, e se retirar para o campo a fim de sentir prazer com a calmaria reconfortante que surge ao redor, né? Então, Epicuro foi um crítico, né, de confundir a felicidade com o consumo, já naquela época, né? A felicidade estava em fugir do excesso de estímulos aos prazeres, que comumente era incitado nas cidades. Ele era um crítico disso, por isso ele escolhe viver afastado da cidade, certo? O tumulto da vida política. Ele vai viver próximo à natureza, né, no campo, para ensinar. Então ele escolheu viver num jardim, que era um horto no subúrbio de Atenas, né, longe do tumulto da vida política, pública. Era um lugar onde todos os homens eram iguais, onde eles aceitavam homens, mulheres, escravos, né, todos aqueles que se interessavam por buscar a paz de espírito. Todos, nobres, livres, escravos, todos eram mulheres e prostitutas eram aceitas no jardim de Epicuro. Nesse jardim havia trocas de pensamentos, né? Havia ali um filosofar que buscava um pensamento que ligava as pessoas à felicidade, né? Então, a troca de conhecimentos não estava ligado à busca do conhecimento pelo conhecimento, mas sim o conhecimento que ligava as pessoas à felicidade, né? O interesse era a felicidade nos assuntos tratados, né? O assunto era o que trazia o cuidado de si. Então, eram trocas pensadas entre amigos, né? Na filosofia epicurista, há uma valorização dos amigos, né? Uma forma do cuidar de si para cuidar dos outros e cuidar dos outros para cuidar de si. Era uma comunidade que revelava uma espécie de amizade, né? Então, buscava-se a amizade era uma forma de cuidar de si, começava pela utilidade, ou seja, pela troca de serviços que vinculavam os homens. Todavia, ela era pela própria amizade que ela deveria ser escolhida e não apenas pela utilidade. Isso significava que a amizade se tornou desejável em si mesmo, não pela supressão da utilidade, mas por certo equilíbrio entre a utilidade e alguma coisa diferente da utilidade. A amizade era desejável, pois traz felicidade quando recebemos. Nem tanto pela ajuda dos amigos, mas pela confiança nessa ajuda, ou seja, é a independência em relação aos males do mundo, assegurada pela presença dos amigos que traz felicidade. Essa confiança na ajuda dos amigos e a independência em relação ao meio exterior que proporciona a felicidade. Por isso, para os epicuristas, a sabedoria se cerca de amigos, pois favorece um estado de ausência e de perturbação encontrado na amizade. Então, a amizade ela surgia como aqui diz, né, uma utilidade, assim, mas ela era buscada não pela utilidade que os amigos poderiam trazer, mas por essa sensação de conforto que a amizade ela trazia, né, de segurança, de estar ali cercado de amigos, né, por ter uma vida feliz, por sentir que se vive cercado de amigos. E Epicuro que trazia essa questão dos prazeres ligados ao corpo, né, e trazia essa questão da vida vivida próximo aos amigos, né? Uma vida comunitária que valorizava a amizade, né? E essa busca pelo prazer do corpo também era bastante tratada em Epicuro, mas esse prazer do corpo está exatamente nessa vida comunitária, né? Muito diferente das bioasceses contemporâneas, em que existe esse prazer do corpo voltado para interesses egoístas, né? Os prazeres para Epicuro estavam ligados à relação de amizade para com os outros, né? Então, Epicuro vai dizer que existem 3 tipos de prazeres:
os prazeres naturais e necessários, os prazeres naturais, mas não necessários, os prazeres não naturais e não necessários. Os prazeres naturais e necessários, Epicuro vai dizer que são os únicos considerados os verdadeiros, né? É aquele prazer que acontece quando se tira a dor, né? Quando se dá de comer, quando se tem fome, se dá de beber, quando se tem sede. É a ausência de dor no corpo, a ausência de perturbação no espírito, né? É aquele momento onde se acalma a tempestade da alma, né? É aquilo que vai fazer verdadeiramente o bem para o corpo e para a alma. Já os prazeres naturais, mas não necessários, são aqueles prazeres voltados para se comer bem, né? Se beber bem, vestir-se de modo elegante. E o terceiro prazer estaria ligado àqueles voltados para o desejo de status sociais, poder e riqueza, né? Para os prazeres do primeiro grupo, que seria aquele grupo de matar a sede, matar a fome, né? Tirar a dor do corpo, esse aí é o verdadeiro prazer, pois esse é o único que elimina verdadeiramente o que elimina a dor e que realmente dá prazer ao corpo, né? Assim o prazer não cresce, pois a natureza tem um preciso limite que consiste na eliminação da dor. Já o segundo grupo, né, que é aquele de beber bem, comer bem, ele vai causar uma crescente necessidade de prazer e insatisfação permanente. Já o terceiro, que é a busca de status e de poder, né, vai causar sempre uma insatisfação na alma, né? Então, viver essa vida, essa preocupação política, essas brigas políticas para Epicuro compromete a paz de espírito, né? Pois tira a paz, né? Tira o prazer do corpo, né? Pois para Epicuro a política, os jogos de poder são ilusões, né? Pois a buscar sempre a fama, o poder, são considerados coisas antinaturais, né? São, portanto, ilusões que vão trazer infelicidades. Então, se a segurança diante dos homens deriva, até certo ponto, de bem fundada situação de poder e riqueza, a segurança mais pura provém da vida serena e do afastamento da multidão. Certo? Bom, gente, eu finalizo aqui essa parte que eu trato de Epicuro. Logo estarei com a continuação desse capítulo, Ascese do Corpo. Eu agradeço por quem assistiu. Muito obrigada.